Olá, meus amores da vida dos outros, tudo bem com vocês? É sempre uma honra ter vocês aqui novamente. Se você não me conhece ainda, eu sou Reinaldo Manfredini. E eu vou começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Nessas eleições, você vai votar em quem tem uma biografia consolidada, com trabalho, com suor e dignidade, ou em quem tem uma ficha corrida? Ou, melhor dizendo, uma ficha criminal extensa? Vai pensando aí que eu vou te falar uma coisa. A época da ilusão coletiva voltou. A propaganda partidária tomou conta da sua tela com aquela estética engomada de sempre. Famílias felizes no comercial, jingles chicletes e frases feitas sobre futuro e esperança. Além, é claro, dos santinhos de candidatos enchendo a sua caixa de correio ou a área da sua casa e cabos eleitorais pagos com bandeiras tremulando ao vento pelas ruas da cidade. E, é claro, também carros de som e a velha poluição sonora, que, aliás, já deveriam ter sido proibidos há muito tempo. Porém, não se enganem, a política não é um comercial de margarina. É o contrato que vai definir o preço da sua comida, se sua família terá condições de fazer a feira da casa, se vai ter emprego, se vai ter atendimento no hospital público no mês que vem, entre muitas outras coisas. Tratar as eleições com alienação, como brincadeira, não é neutralidade, é cumplicidade. O perigo real não é só a mentira bem contada na campanha, é o apagão de memória do eleitor, porque, no fundo, a escolha posta na mesa não é entre dois discursos bonitos, não. Não é sobre o bem e o mal, como muitos decidiram acreditar. É entre quem construiu uma trajetória pública e quem construiu uma ficha de casos criminais. Vamos parar de encarar a política como torcida organizada e olhar para os fatos. Sim, eu sei, muitos aqui estão se lixando para a realidade, mas eu tenho que te dizer, a realidade não é aquilo que simplesmente desaparece quando você para de acreditar. É algo ainda mais doloroso para você. Vejam, de um lado da disputa, nós temos o Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente. Quer queira acreditar nisso ou não, caso você seja aquele doido das rodas de conversa que ainda acredita que o Lula foi substituído por um clone, baseando-se apenas em vídeos do canal Brasil Paralelo. Lula é presidente do Brasil, gostem ou não os adversários, gostem ou não você que acha que a sua opinião vai mudar o mundo. Há ali naquele homem de 80 anos uma biografia incontestável. É a história do retirante que viveu a realidade da fome, encontrou na metalurgia uma profissão, coisas que uns e outros nunca na vida tiveram. Enfrentou a ditadura na porta da fábrica e construiu a sua liderança a partir da dor e da organização dos trabalhadores no ABC paulista. Uma vida que passou pelas urnas, foi preso injustamente a mando de um elemento que apelidaram de juiz, imparcial e com fome de poder, pelo debate global e pelo escrutínio da história. O palanque onde Lula iniciou a sua trajetória foi erguido pelo braço e pelo suor da classe trabalhadora. Do outro lado, o que nós temos? O herdeiro direto da política do escândalo, Flávio Bolsonaro. Sempre foi um vagabundo metido a playboy, bandidinho, que aprendeu cedo com o pai como fazer grana fácil sem ter que dar um prego numa barra de sabão. Que sempre teve escolas boas para estudar, se formou advogado, mas nunca advogou porra nenhuma. Escolheu ouvir o ignorante que chama de pai e aprendeu a roubar a gasolina do auxílio gasolina na qual os parlamentares têm direito. Ele aprendeu a burlar o sistema e embolsava a grana. E desde muito jovem andou com milicianos, que sempre teve contatos
para lá de obscuros e que depois de um tempo fez amigos banqueiros bandidos ou bandidos banqueiros, assim como queiram escolher. Deu medalha de honra a policial assassino e pediu dinheiro a um banqueiro criminoso para fazer um filme apenas para alisar o ego frágil do pai, ou talvez de si próprio. Embolsou o dinheiro e pediu mais depois. E esse mesmo filme que ele falou que iria dar as declarações públicas a respeito do dinheiro, até hoje ainda pondo a culpa pelos seus crimes nos outros, numa tentativa patética e covarde de escapar da justiça e de perguntas óbvias e diretas. É tanta coisa que não dá para falar apenas em um vídeo. Daria um filme. E aí, eu pergunto a você, qual é a profissão desse elemento? Qual foi a grande obra política? Qual é a contribuição social dele antes de se encostar no sobrenome do pai? Vocês saberiam me responder? Não, não para mim. Até porque eu já sei qual vai ser a sua resposta. E o PT, hein? E o Lula? O ingresso no debate público se deu nas sombras da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Uma trajetória marcada pelos esquemas das rachadinhas, a farra dos funcionários fantasmas da Alerj, incluindo a mãe do matador de aluguel, e a compra de imóveis com sacos e mais sacos de dinheiro vivo. E isso é de conhecimento de todos, inclusive escancarado pelo Ciro Gomes, que em determinado momento declarou em uma entrevista: esse mesmo Ciro Gomes é outro frouxo e covarde que quer ser outra vez governador do estado do meu Ceará, mas dessa vez com uma pegada golpista de quebra. Não, não sou eu que tá falando isso. Foi o próprio Ciro Gomes. Vocês lembram que falou a respeito da família? Todo mundo sabe essa história. Mas, nestas eleições, a gravidade vai muito além da corrupção orçamentária. O que a família Bolsonaro e seus aliados defendem hoje, abertamente, sem nenhum pudor, é o fim da nossa própria democracia. E dessa vez, com a ajuda de um ministro do próprio STF, André Mendonça, o terrivelmente evangélico. Ele que colocou policiais bolsonaristas de dentro da Polícia Federal, dentro do próprio gabinete, para que assim fique mais fácil para ele escolher quem investigar e quando investigar. Ele que ataca abertamente o atual governo e pessoalmente a figura do Lula através de seu filho. É isso mesmo, estou falando aqui dos vazamentos seletivos e fora de contexto sobre o filho do presidente Lula. Eles falam escancaradamente sobre fechar as instituições, não respeitar o resultado das urnas eleitorais e atropelar leis e, por fim, tirar o pai inelegível, criminoso e condenado da cadeia. E o mais triste nisso tudo é que milhares de pessoas simples, humildes e trabalhadoras, pelo menos alguns, foram capturadas por esse discurso. Perderam de tal forma o senso da realidade que chegaram ao absurdo de arrumar as malas e fugir para o Paraguai, como se aqui no Brasil estivesse em guerra, como se aqui estivesse em uma crise alimentar, como nós vemos na faixa de Gaza. É só pesquisar. Ou uma crise institucional severa, para dizer o mínimo, como o que está acontecendo hoje na Argentina. Estão indo para o Paraguai, um país economicamente vulnerável, sem garantias trabalhistas reais e sem saúde pública para todos. Inclusive, aqui vai uma informação: muitos paraguaios cruzam a fronteira através da Ponte da Amizade, de lá para cá, para serem atendidos pelo SUS aqui no Brasil. Sabiam disso? O Paraguai é governado pela extrema-direita. E essas pessoas, com o senso crítico comprometido pelo bolsonarismo, estão achando que vão encontrar a tão sonhada liberdade. É a alienação em seu estágio mais trágico. É o deslocamento da realidade
mais profundo de uma massa enorme de pessoas, na sua grande maioria compostas por homens extremamente irresponsáveis, que colocam filhos pequenos expostos numa situação vexatória sob o sol e sob chuva, passando necessidades e sendo recusados em escolas particulares lá do Paraguai, simplesmente porque essas crianças são brasileiras. Eles enfrentam sol, enfrentam chuva, acampados na fronteira para ter o direito de ter a autorização para entrar no país vizinho. Isso é o trabalhador defendendo a engrenagem que o esmaga. A propaganda eleitoral vai tentar igualar os desiguais. A Rede Globo, como sempre, vai colocar maquiagem no fantasma, como fez na pandemia de Covid-19, onde sequer, em momento algum, citou nominalmente o responsável pelas mais de 700 mil mortes. Só que no Brasil, nunca falaram o nome de Bolsonaro. Esse que até hoje nunca foi julgado pelos crimes que cometeu naquele triste e trágico momento da história do Brasil. A trilha sonora emocionante, nesse caso, o batidão do funk, que foi escolhido pela extrema-direita, vai tirar o foco do investigado e fingir que as ameaças de golpe de Estado tentado pelo pai criminoso e condenado são apenas força de expressão. Mas a realidade não aceita edições de vídeo. Quando você aperta aquele botão verde lá na urna eletrônica e confirma, sem filtrar a propaganda, sem conhecer o que esse candidato representa, sem saber o que ele defende, se vai de encontro ao benefício do povo, não de si próprio, ou para uma pequena elite fechada, e qual partido esse candidato está afiliado, sem conhecer qual é a missão desse partido. Você não está escolhendo apenas um rosto para a TV, está decidindo se o Brasil continuará sendo uma democracia consolidada, reconhecida mundialmente, se continuará sendo um país soberano com instituições fortes e capazes, se continuará sendo um país referência na vacinação de adultos e crianças, um país onde temos uma saúde pública que atende o rico, que atende o pobre e não faz distinção de raça, credo e de gênero, e nem de nacionalidade, onde muitos outros influenciadores, também pessoas assim como eu, possam vir aqui falar para vocês e abrir os olhos daqueles dispostos a ouvir sobre ter cuidado com Flávio Bolsonaro e sua família, sem o medo de ser preso, no mínimo, por dar a minha opinião e compartilhar com vocês aqui. Ou se o Brasil virará um quintal do autoritarismo de gabinete da Casa Branca em Washington, D.C., lá nos Estados Unidos, se vira uma teocracia como na série The Handmaid's Tale, como quer a Michelle Bolsonaro ou o vagabundo do Flávio Bolsonaro e seus irmãos inúteis, e também a esse criminoso do Pablo Marçal, que graças a Deus que esse já está inelegível. Se você vota sem memória, se apenas pega um papel aleatório no chão, só para não ter todo o trabalho de ter que justificar depois a ausência nas urnas, você está sendo cúmplice do seu próprio retrocesso. Você vota contra a sua família, contra seus filhos, contra o direito de ter escolas, hospitais e, principalmente, vota contra a sua própria realidade. Mas eu sei que você sempre vai fazer a mesma velha pergunta. E o PT, hein? E o Lula? Olhe a sua volta. Enxergue a realidade, ainda que doa, mas comece dando o primeiro passo. O Brasil ainda tem muitas desigualdades a serem superadas, sim. Eu não sou negacionista. Eu sei que muitos vão dizer que o Brasil nunca vai para frente e que nada aqui presta. Vamos para o Paraguai, então. Faça uma comparação. Ou, se você é daqueles que tem um pouco mais de grana, vão para os Estados Unidos e façam uma comparação de lá para cá. Aí, vocês vão pensar naquilo que eu falei no começo do vídeo. A realidade não é
aquilo que simplesmente desaparece quando você para de acreditar. Não venda o seu julgamento por um jingle bonito ou um corte rápido nas redes sociais. Filtre a farsa, cobre o histórico e diferencie quem tem biografia para honrar de quem tem medo da justiça e da democracia. O voto não é um favor. Políticos não são celebridades a serem adoradas. Políticos são funcionários públicos eleitos com o meu e com o seu voto. E o voto é a única arma que sobrou para enfrentarmos o neofascismo, o neonazismo e o charlatanismo religioso nessas eleições daqui a mais ou menos 44 ou 43 dias. Essa eleição de 2026 é a mais importante dessas últimas décadas. Crie vergonha na cara, sem pensar em si mesmo. Entenda que o seu voto também pode influenciar o futuro dos seus filhos. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se eu conseguir pelo menos abrir os seus olhos para a realidade, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino das notificações para que mais pessoas tenham conhecimento desse vídeo e conheçam um pouco mais a realidade, ok? Muito obrigado a vocês que ficaram até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.